Por toda a vida, disseram-lhe para obedecer, sorrir, perdoar e nunca revidar. A obediência o quebrou. Com a dor insuportável, Ji-hoon fugiu para seu jogo predileto, que o atendeu. Agora, preso no mundo que usou para se esconder, não é mais um defensor. Ele é o rei dos monstros, e desta vez, o mundo vai se quebrar. Será que uma alma quebrada pode refazer o mundo destruindo-o? Veremos. Night Defense, um jogo de sonho infernal. Quem defender 100 ondas terá uma recompensa, e o primeiro a zerar o jogo ganhará 1 bilhão de wons. Ji-hoon, ao ver o cartaz, interessou-se muito pela recompensa. Se ele tivesse esse dinheiro, conseguiria escapar. Seu pai é o legislador incorruptível e popularmente eleito, Kim Il-sung, que está concorrendo ao seu 3º mandato. Sendo filho de tal figura pública, ele estava no centro das atenções. Ele é o melhor aluno da escola, conquistou vários primeiros lugares. O prota viu essa notícia na escola e uma garota se aproximou, o abraçou e disse o quão incrível ele era. Ela sussurrou que queria falar com ele sobre algo, se podiam sair por 1 minuto. As garotas o levaram e os colegas começaram a comentar. Um deles expressou inveja. São as melhores alunas, filhas de membros da associação. É fácil falar com alguém como ele. Depois, as garotas o levaram para um beco, onde seus amigos as esperavam. Ela olhou inocentemente para Ji-hoon, perguntando por que não queria emprestar-lhe dinheiro. Ele disse que já havia emprestado 300 mil wons na semana passada. Ele não podia dar mais. O sujeito colocou a mão em seu ombro e perguntou se deveria denunciá-lo. Ele poderia revelar que Ji-hoon criou o site ilegal. Ji-hoon exclamou que não disse que iria usá-lo de forma ilícita, e o sujeito perguntou, e daí? Ele era um cúmplice. A garota suspirou e disse que não sabia o que fazer, então ir contar a todos seria mais fácil. Quem perderia com isso? O prota ficou bem nervoso. Ele logo se lembrou do pai. A garota, com um sorriso, pôs a mão no ombro dele perguntando, ele dá conta, certo? Ela contava com ele. O dia escolar findou, e em casa, ele hesitou diante do escritório do pai, mas não conseguiu coragem para entrar. Quase lá, ele se virou abruptamente, e a voz do pai veio de lado, perguntando por que estava parado. Ele queria dizer algo? Ji-hoon ficou com medo, ele olhou para o pai, que o lembrou que as eleições estavam próximas. Se ele não podia ajudar, que pelo menos não fizesse nada que desonrasse seu nome. Essas palavras o deixaram ainda mais nervoso, e seu pai indagou a razão de seu silêncio. Ele se recompôs, e calmo, sorrindo, disse para não se preocupar, que não o decepcionaria. O pai dele questionou se havia algo mais nele que pudesse decepcioná-lo. Ele devia viver como lhe foi ordenado, e pronto. Após a difícil conversa, o protagonista correu ao quarto e recuperou o fôlego. Ele cerrou os dentes e se perguntou, o que fazer? Por que o pai fazia isso? Sua gata, Huru, lambeu sua mão, o que o assustou, mas ela ignorou e miou. Ele logo se acalmou e sorrindo perguntou, estava preocupada? O gato saltou nele e ele pediu para parar, fazia cócegas, pegou-a e chamou de pestinha. Na escola e em casa, todos contra ele, mas ela ainda o apoia. Ele viu o anúncio do jogo e pensou que enfim superara a 99ª onda. Só precisava suportar mais um, mas infelizmente, falhou na última onda. Ele perdeu, reiniciou o jogo centenas de vezes tentando de tudo, mas a última onda era simplesmente impossível de passar. Acontece que ele não era o único com esse problema. Streamers famosos do jogo também não conseguiam passar do final e ficavam bravos, xingando. Já se passou 1 ano desde o lançamento do jogo. Muitos chegaram à onda 99, mas ninguém conseguiu passar da última. Mas ele não pode ceder. A única saída para ele e Huru dessa vida infernal é o jogo. Sua última esperança é o coração de Rizal Drake, do chefe da onda 99. Está totalmente aprimorado. Um item com stats melhores não existe. Mesmo assim, a última onda não passou. Ele não sabia mais o que fazer. Assim que ele colocou o celular na mesa, Huru pisou na tela, e ele tentou tirá-la. Mas quando ele viu onde ela tinha pisado, seus olhos arregalaram de medo. A gata apertou o botão de desmontar item, e ele olhou para a tela com um grito silencioso. Todo seu esforço foi inútil. O coração de Rizal Drake virou 1000 fragmentos de aprimoramento. Ele agarrou a cabeça e pensou que agora só restava recomeçar. Mas, se recomeçasse, algo mudaria. Recebeu a alma de dragão, além dos fragmentos, e isso o surpreendeu. Afinal, quando você desmonta um item, geralmente só recebe fragmentos. De repente seu coração acelerou. Ele logo soube o que era e o utilizou. Assim, ele passou da 100ª onda e logo começou a jogar. Os dias passaram, na escola, em casa, até na rua, ele jogava o tempo todo. Numa noite, ele passou da onda 99, fragmentou o coração e recebeu a alma de dragão. Ele ficou apreensivo, pois tudo estava indo bem até então, e prosseguiu para a 100ª onda. Ele clicou no personagem e orou pelo sucesso. Os monstros foram logo derrotados. Desta vez, ele tinha certeza que passaria, e conseguiu. Ao perceber a vitória, gritou de felicidade. Consegui!
chamou a gata, animado, e nesse instante, o pai entrou, perguntando o que ele fez. O clima ficou tenso na hora. Ji-hoon rapidamente colocou o celular na mesa, virado para baixo, e seu pai disse que os amigos dele ligaram. Eles ousaram exigir o dinheiro dele pelo seu erro. Ele olhou para o taco que trouxe e disse, nervoso, que não sabia que o usavam assim. Seu pai o lembrou que tinha dito para não fazer nada que desonrasse sua honra. Ao perceber que apanharia, ele ficou aterrorizado e, chorando muito, implorou por perdão e prometeu que aquilo jamais se repetiria. Mas seu pai não o ouviu. Ele brandiu o taco e Ji-hoon gritou de medo. E então, um estalo. O taco atingiu seu celular, quebrando a tela, e naquele momento, ele percebeu que era fraco. Ele não podia revidar. Seu pai disse que ele nunca tinha feito nada por ele, e Ji-hoon notou que a gata não estava em lugar algum. Ele perguntou pela Huru, e o pai disse que não precisava mais dela. Ao ouvir isso, ele cerrou os dentes de raiva, e seu pai indagou que expressão era aquela, apenas supondo o que ele poderia ter feito com ela. Com ódio, perguntou: onde está ela? O pai respondeu para não se preocupar, pois já estava com a mãe no túmulo. Ji-hoon ficou chocado com a notícia. Horrorizado, seu pai psicopata sorriu, dizendo que, se vivesse segundo suas regras, teria riqueza, fama e tudo o que desejasse, que ele não o desapontasse mais, pois depositava sua confiança nele. Essas palavras soaram como um trovão. Ji-hoon o odiava tanto que não aguentava mais. Mesmo quebrado, o celular funcionava e ele recebeu parabéns. Foi o primeiro a completar o jogo de defesa do cavaleiro. Ele olhou para o teto e começou a chorar, dizendo que era tarde demais, que ela se foi, então não havia motivo para fugir, nem para ficar aqui. Uma mensagem em seu celular o convidou para o mundo do jogo, e um raio irrompeu pela janela do quarto e o golpeou. Logo depois, um raio atingiu o Palácio Real, e Ji-hoon surgiu na sala do trono. Os cavaleiros, impressionados com essa cena e convictos de que ele era seu salvador, passaram a chamá-lo de Cavaleiro Lendário. Eles exultaram com sua chegada. Ele, porém, tentava assimilar a realidade. Tudo era estranho, suas lágrimas não desciam, seus sentimentos pareciam zerados. O rei pigarreou, chamando a atenção para si, e perguntou: ele é o cavaleiro lendário que salvará o reino? O prota olhou para ele, reconhecendo o rosto na hora. No jogo, ele vira cena similar. O rei afirmou ser o governante do reino da Geórgia, Baileys Georgia Teis. O reino estava atualmente em crise. Monstros avançavam por todos os lados, e eles mal conseguiam contê-los. Nesse momento, seu servo correu ao salão de audiências e o informou que estavam em crise. Ji-hoon observava tudo com uma expressão desolada, constatando que a situação do reino e este evento eram exatamente como na introdução do jogo. O rei, ao ouvir seu servo, virou-se para o cavaleiro, afirmando que a situação era urgente e dando a ordem imediatamente, ele comandaria os cavaleiros e protegeria o reino. Uma janela de seleção de facção surgiu bem diante de Ji-hoon. Aceitaria a oferta do rei? Ele, silencioso, levantou-se devagar, disse que não sabia se sonhava, mas falaria uma vez para ouvirem com atenção. Agora, 1 bilhão de wons era inútil para ele. Os moradores do reino, reunidos no palácio, logo começaram a cochichar, sem compreender suas palavras. Até disseram que, para um cavaleiro lendário, ele parecia fraco. O rei, não sabendo o que era 1 bilhão de wons, prometeu que, se ele comandasse os cavaleiros e protegesse a humanidade dos monstros, ele realizaria qualquer desejo que tivesse. Os olhos de Ji-hoon arregalaram-se ao ouvir as palavras dele. Algo estava errado. O rei disse para não se preocupar, que se seguisse suas ordens, teria riquezas e glória. Lembrou-se do pai, sentindo enjoo. A última frase do rei, crendo nele, o aniquilou. Ele gritou bem alto que não faria isso, surpreendendo o rei e todos ao seu redor. Onde quer que fosse, por ser filho de um legislador, todos tentavam usá-lo. Mesmo aqui, o queriam como cavaleiro escravo, todos os presentes ficaram nervosos. Ele disse não precisar de riquezas nem glória. Com expressão fria, apontou para a janela do sistema e mandou todos para o inferno. Ele negou a oferta do rei, todos se chocaram com o lendário cavaleiro, e a janela do sistema ficou vermelha. Um tempo depois, os monstros atacaram o reino. O jogador não pôde influenciar isso, e o fim chegou. Ou seria apenas sua imaginação? O sistema disse que, ao rejeitar a facção humana, ele tinha o direito de escolher outra. Um caminho oculto se abriu, a facção monstro foi liberada, bastava apertar o botão para começar. Ji-hoon se surpreendeu com um caminho oculto e facção monstro num jogo de só defesa. Então agora, ele estava no lado atacante. O rei disse que se deve responder pelas escolhas, e então falou aos seus súditos, declarando que ele não era mais um cavaleiro lendário, mas um inimigo que o humilhou e colocou a vida do país e seu povo em risco. Ele então virou para os cavaleiros e mandou que o decapitassem. Logo após essas palavras, eles avançaram sobre ele com um rugido. Ji-hoon, com uma expressão sombria, abaixou a cabeça e pensou que tinha aguentado por tempo demais.
Os cavaleiros o cercaram, quase o decapitando, mas ele não ia ceder porque tinha resistido todo esse tempo. Um clarão ofuscou a todos instantaneamente, e o rei se inclinou surpreso para ver melhor. Do clarão, emergiu a silhueta de um monstro. O sistema informou a Ji-Hoon que, ao escolher uma facção, ele superara as capacidades humanas. Os humanos seriam hostis com ele, enquanto os monstros demonstravam interesse. Ele agora entendia a língua dos monstros. Queriam destruir a facção humana. Um raio vermelho se lançou ao céu e os monstros rugiram nos portões da cidade. Agora era a vez de Ji-Hoon atacar. Faltavam 10 minutos para a primeira onda. Em recompensa por alcançar o objetivo, ele poderia levar um dos itens e retornar ao mundo real. Ele se lembrou do dia em que a mãe trouxe uma gatinha e disse que ela era tão fofa que não resistiu. E se o filho dela se tornasse amigo dela? Pensou que, sendo essa a recompensa, voltaria àquele tempo. A energia escura acalmou-se, e os cavaleiros recuaram, curiosos sobre a explosão. Sentia-se uma energia incrivelmente sinistra. Enquanto isso, o rei, nervosamente, pensava que certamente era o contorno de um monstro. Será que aquilo era um monstro? Uma energia desconhecida emanava daquela pessoa. Ji-Hoon percebeu que a seleção de facções não existia no jogo, então tudo mudou. Uma janela com a missão principal surgiu à sua frente. Ele precisava romper as defesas e atacar as pessoas. Em recompensa, ele ganharia uma caixa com um item aleatório. Notou logo que os detalhes da missão mudaram, mas os eventos seguiam o jogo. Então, um ticket de invocação para um cavaleiro Rank S deveria surgir. Porém, suas expectativas não foram realizadas. Como jogava como monstro, recebeu um ovo de monstro S Rank aleatório. Ele usou o ovo, que explodiu, espalhando cascas, e as asas de alguém surgiram na fumaça. Ao ver a criatura, os cavaleiros ficaram nervosos, e Ji-Hoon soube o nome do monstro. E já davam isso a ele de início, o mais poderoso dragão, chefe da Onda 99, o dragão de sangue frio, Hazeldrake. Mas se esse dragão fosse invocado no centro do reino, a facção humana seria destruída em um instante. Contrário ao esperado, Hazeldrake parecia pequeno, o que era lógico, pois recém havia saído do ovo. Seu rosto contorceu-se, e ele indagou se era nível 1. Ele estendeu a mão para a pequena criatura, e ela lambeu seu dedo, o que o lembrou imediatamente da sua Huru. O dragão, em perplexidade, o encarou, e o sistema o notificou que podia utilizar o Olho do Soberano, uma aptidão passiva que lhe concede a visão dos atributos de monstros e itens. Os cavaleiros, entretanto, tentavam convencer-se de que nada havia a temer. Ele invocou apenas um pequeno monstro. Correram para atacar, e Ji-Hoon, pensando que, sonho ou não, só podia confiar em Hazeldrake. Usou sua habilidade no pequeno dragão, que possuía o sopro do dragão. Chamou a criatura que imediatamente, compreendendo sua tarefa, começou a acumular a energia para a qual fora invocado. Quando os cavaleiros estavam prestes a matá-lo, o NC mandou usar o sopro do dragão, e a energia acumulada disparou um raio contra os inimigos, perfurando a parede do palácio. Um pedaço enorme da parede caiu na cidade, e o palácio tinha um buraco gigantesco. Ji-Hoon olhou chocado para o resultado do ataque do pequeno dragão, e alguns segundos depois, um grito agudo ecoou. Todos se aterrorizaram com o monstro, e o MC sorriu, dizendo que foi mais fácil do que esperava. Se ele capturasse o palácio, a recompensa seria imediata. A defesa dos cavaleiros tem muitos itens. Certamente, um deles lhe dará a habilidade necessária, assim, ele não precisa se apressar. Não há motivo para recuar agora, afinal, ele precisa se concentrar em completar a tarefa. Ele afagou seu dragão, então virou-se para o representante da facção humana e declarou que destruiria o reino para assim conseguir sua recompensa. Nesse ínterim, os personagens do jogo alertaram e correram ao palácio para proteger sua majestade, enquanto Ji-Hoon pediu ao mascote para usar o sopro do dragão de novo. O servo do rei ordenou, agitado, que os cavaleiros erguessem seus escudos para proteger sua majestade e que ficassem em 2 ou 3 fileiras. Eles obedeceram, e o MC lembrou que o sopro do dragão rompera a muralha. Escudos vão ajudá-los, não importa em quantas fileiras eles fiquem, é tudo inútil. Ele apontou o rei, instruindo o dragão. Aquele é seu alvo. O cavaleiro quase chegou ao salão do trono. Embora Ji-Hoon falasse, os cavaleiros mantiveram-se firmes na defesa do rei, e o MC mandou Hazeldrake atacá-los. Ele queria fazer isso, mas não conseguiu. Naquele exato momento, um cavaleiro invadiu a sala do trono e disse alegremente a sua majestade que ele estava seguro. O servo do rei ficou perplexo pela parada do monstro. Mas o próprio MC chocou-se. Cavaleiros gastam mana em habilidades, revelando a fraqueza dos monstros. O sopro do dragão precisa de mais mana, senão ele cria círculos escuros. Ji-Hoon tentou um ataque comum, mas nada ocorreu. Só uma faísca pequena saiu da boca do dragão, queimando o tapete. O MC ficou apreensivo. Tudo foi fácil demais. Restava-lhe aguardar a recarga.
O cavaleiro então o interpelou. É você quem atentou contra a vida de sua majestade? Ao vê-lo, ele franziu a testa. No jogo, os cavaleiros eram divididos em diversas patentes, D, C, B, A e S. Este é Ares, um dos 12 cavaleiros de elite do Zodíaco, Rank S. O rei saudou o cavaleiro mais forte do reino e o chamou, preocupado, perguntando se estava bem. O MC notou a situação. O rei afirmou que o confronto era inevitável, então deveria eliminar o inimigo logo. Ares obedeceu e acendeu a lança em chamas, e o MC, nervoso, rangeu os dentes, surpreso com um cavaleiro de tão alto rank. Então, o que fazer? Dos 12 cavaleiros, Ares é o atacante inicial de área de efeito. É o personagem ideal para começar o jogo. Ares ergueu a arma, dizendo ao inimigo que o faria dançar até sua morte, e então abateu no chão, enviando uma parede de chamas. Ji-Hun apenas viu as chamas se aproximarem, chocado. Um forte fluxo de fogo perfurou as paredes do palácio, saindo e atingindo os outros cavaleiros. Ver o sofrimento deles nas chamas deixou o MC inquieto. Essa parede de chamas lança fogo em linha reta, do personagem ao alvo. Sabendo que seria o alvo, desviou no último instante. Claramente, Ares não se importa com aliados. Ele rangeu os dentes de raiva, e Ares, com sua lança, dirigiu-se a ele, chamando-o de rato imundo por se esquivar. Faria um buraco flamejante em seu coração. Ji-Hun logo percebeu que ele apenas fingia poupá-lo, mas sua habilidade estava em recarga. Isso lhe dava uma oportunidade. Rizeldrake tentou usar o sopro do dragão, mas não funcionou. E naquele momento, o cavaleiro saltou sobre seu mestre, dizendo para ele não se mover. Senão, o machucaria mais. Nervoso, ele o encarou, buscando uma saída. Ele não tinha vindo até aqui para que acabasse assim. O sistema informou que havia uma recompensa não reclamada. Ele a queria agora. A lança atravessou a janela do sistema. Sem tempo para pensar, ele a solicitou. Então, um baú contendo a recompensa apareceu em suas mãos, e a lança o perfurou. O cavaleiro pulou para trás e, confuso, exclamou. Foi um feitiço de invocação? Depois, o baú abriu. Uma luz forte cegou o MC, e uma espada enorme surgiu. Com seu olho do soberano, ele a identificou como a Lâmina Infernal, uma arma de rank S. Dá 999 de poder mágico, mas sem mais melhorias. A descrição a intitula Espada do Caos e Destruição, que traz o inferno. Ele ficou muito surpreso por ter conseguido uma arma de rank tão alto, logo no primeiro baú de recompensa. Ele não sabe quem o invocou aqui, mas ao lhe darem tanto poder, parecia que queriam que ele destruísse a facção humana. Assim que a espada tocou o chão, rachaduras se espalharam, e Ji-Hun olhou chocado, dizendo que não podia ser. Logo em seguida, o chão desabou. A espada era tão poderosa que podia derrubar um prédio com apenas um leve toque. Ao perder o equilíbrio, o MC caiu com um grito estridente, e nervoso, refletiu. Que tipo de palácio é este que não aguenta o peso de uma arma? Quase havia atingido o chão. Com medo, mentalmente ele exclamou que nada havia feito ainda. Não podia acabar assim. A poucos metros do impacto, alguém agarrou suas roupas e ele olhou, assustado, pensando. O que houve? Era Rizeldrake. Ele batia as asas com força, erguendo-o devagar, e Ji-Hun o chamou feliz, dizendo que era um dragão de verdade. Rizeldrake o levou pela cidade, e a população o viu surpresa. Ele pensou que quase morreu ali, que início louco, apareceu em território inimigo. Mas graças a isso, ele notou a diferença entre sua força e a do reino. Tudo está apenas começando, por isso só contam com Ares. O número de cavaleiros rank S aumentará, então ele deve acumular força. O mais importante agora é escapar. Enquanto isso, Ares se censurava por ter deixado o idiota que insultou sua majestade fugir. Apontou a lança para o próprio pescoço exclamando, ainda pode-se dizer elite? Que idiota inútil e patético ele é um lixo, incapaz até de agradecer a sua majestade. Ele deveria ter lutado melhor. Enquanto isso, o servo do rei tentava chamá-lo, mas Ares não ouvia, preparando-se para a punição. O servo apontou, e sem jeito, informou que a majestade o convocava. Ares então, caiu imediatamente de joelhos, desculpando-se com o rei. Ele pediu a punição merecida por deixar o criminoso fugir, mas Bayless o mandou parar. O sol se põe. Sabe o que isso quer dizer, certo? À noite, os monstros se fortalecem, e o rei mandou-o liderar as tropas e ir às muralhas defender o reino. Ele acatou a ordem, e o protagonista seguiu voando calmamente sobre a cidade, aproveitando para refletir. O jogo prometia 1 bilhão pela vitória, mas pela extrema dificuldade, foi esquecido. O maior desequilíbrio do jogo era a primeira onda, os Goblins Selvagem. A menos que comece com um cavaleiro de rank S de dano em área, é impossível vencer. O reino dispõe atualmente de Ares, com dano de fogo em área, então não vale a pena romper as muralhas na primeira onda. Se um assassino de rank S abrisse a porta, em vez de Ares, a situação seria bem pior.
Nessa altura, o dragão enfraqueceu por completo. Ele notou a descida, e Drake rugiu, usando toda a sua força. Ji-hoon ficou preocupado e pediu para ele aguentar só mais um pouco. Faltava muito pouco para escapar do reino, mas o pequeno dragão não aguentou seu peso, e ele caiu com um grito alto. Ele viu uma muralha à frente e temeu que fossem bater. Ele bateu na parede com um baque e caiu no chão. Depois se levantou e gemeu com a dor nas costas. Enquanto tirava a poeira da roupa, ele pensou que se estava intacto depois de bater na muralha, significava que tinha um corpo resistente. Ele notou umas botas próximas. Era o que precisava. Calçou os sapatos e uma voz feminina disse que não reconhecia aquelas roupas. Quem é ele? Ele se virou para ela e, ao ver seu rosto, ficou tenso, questionando-se a origem de outra cavaleira S. Era Libby, a cavaleira sagrada. Ela pediu que ele se identificasse. Ele a olhou confiante, pensando ter repelido a 100ª onda, que ninguém mais passaria com ela. Mesmo esse rank, ela é menos útil na defesa de muros que cavaleiros B-rank. Por isso, usada só para farmar masmorras ou aventuras. Libby, a cavaleira esquecida, chave para a vitória na 100ª onda, só ele sabia. Ela apontou a espada para ele, exigindo que dissesse quem era, e ele falou seu nome. Ela perguntou se a conhecia. Com a lâmina em seu pescoço, ele respondeu com confiança que sim. Ele sofreu inúmeros fracassos antes de entender seu valor. Ela não entendeu, e ele pensou que ela teve papel-chave em sua estratégia anterior. Mas mudando de facção, ela virou obstáculo a ser eliminado primeiro. Enquanto isso, monstros se aproximavam. Vendo-os, os cavaleiros nas muralhas se preparam, e os goblins correram ao portão principal. Os arqueiros abriram fogo imediatamente, e uma chuva de flechas caiu sobre eles, mas alguns conseguiram passar e agora tentavam escalar as muralhas. Os cavaleiros atiraram neles e jogaram pedras na tentativa de detê-los, mas havia inimigos demais, e um cavaleiro exclamou que não aguentariam assim por muito tempo. Onde estava o comandante deles? Um dos soldados informou que Lord Ares já estava aqui, e ele perguntou alegremente: "É verdade?" Eles imediatamente se animaram e continuaram a manter a defesa. Enquanto isso, Libby interrogava Ji-hoon. Disse que uma guerra ocorria e que se ele não respondesse, ela teria a última palavra. Ele ficou em silêncio e pensou que queria matá-la agora para eliminar a variável perigosa, mas isso era impossível. Nenhum cavaleiro S a venceria em combate, então ele devia recuar. Ele sorriu e disse a ela que na verdade era apenas um cidadão comum do primeiro círculo. Ele queria ajudar na guerra, mas se perdeu. Nesse exato momento, ouviu-se um barulho. Drake saltou dos escombros próximos, gritando de alegria, e seu mestre ficou bastante nervoso, pois seu plano inteiro havia sido arruinado. Ao ver o monstro, Libby, desconfiada, exclamou: "O que faz aqui? Aquela explosão seria obra dele?" Com o dragão por perto, o MC franziu os lábios, nervoso, pensando: por que agora? Ele é o suspeito, sem volta. Se ele fugir com Drake de novo, Libby atacará. Como cavaleira corpo a corpo, ele não tem chances. Ele sequer terá tempo para fazer algo. No entanto, contrariando suas expectativas, Libby não o atacou e afirmou compreender toda a situação. Ele se virou para ela, surpreso com sua aparição repentina, e ela disse que estava enganada. Ele é apenas um cidadão inocente perseguido pelo monstro que atacou o palácio. Ela se aproximou do dragão, que a encarou com um olhar confuso. Ele devia se acalmar, ela o protegeria. Ela franziu a testa, absorta, mas a criatura era tão fofa que ela não pôde fazer nada. Então, uma explosão soou, distraindo-a, e Ji-hoon percebeu que essa era a chance deles. Ele trocou um olhar com o dragão, apontando os dedos para o lado, e em seguida, eles subiram aos céus juntos. Um soldado da torre da fortaleza repreendeu o camarada, mandando ter cuidado. Será que ele quer explodir nossas muralhas? Libby olhava surpresa para onde o cidadão sumira, quando um guarda a abordou, pedindo que ela fosse ao portão. Os monstros tentavam invadir a cidade, batendo nos portões, que por ora, resistiam. Os guardas tremiam a cada golpe. Naquele instante, os portões da fortaleza cederam. Libby chegou, os atravessou e ordenou que largassem os arcos para combate corpo a corpo. Todos se regozijaram com sua chegada, enquanto os cavaleiros repeliam quem se aproximava dos portões. Contudo, não conseguiam eliminar o monstro colossal que ameaçava destruir a entrada da cidade. A cada golpe, os cavaleiros tremiam mais de medo. Quando a clava do monstro abriu um buraco no portão, Libby sacou a espada e ordenou a todos que se preparassem. Os monstros rugiram ao invadir a cidade. Os soldados correram para atacar, mas um segundo depois, um trovão soou. Ares chegou e exclamou que era tarde demais. Lib se virou, e ele franziu a testa perguntando. A porta foi arrombada, chamando-os de inúteis. Ele usou sua habilidade, queimando-os e sorrindo, mandou-os dançar. Deixem-no divertir. O protagonista assistia à luta de um penhasco, notando que o rumo da batalha havia mudado tudo.
Ele é o único jogador que completou 100 ondas, mas desta vez é o contrário. Seu objetivo é destruir a facção humana, então deve destruir 100 de suas ondas. Antes, isso seria impossível para ele. Ele acariciou a cabeça do dragão. Então, choveu. Ji-Hoon, determinado, olhou para o reino, dizendo a Lib para aguardar. Ele voltaria, e essa seria sua última luta. As pessoas celebravam a vitória sobre os monstros, enquanto alguém observava Ji-Hoon da floresta. Era hora de ir. Voltou-se para a floresta, pensando que lá havia começado, mas agora estava aqui. Este é o covil da facção de monstros. Este caminho não estava na defesa noturna. Ele reiniciou o jogo centenas de vezes para repelir todas as 100 ondas, e por isso conhece as táticas de batalha do reino 100%. Mas isso não é um reino. Aqui, ele recomeça do zero. Percebeu que quase esquecera algo vital e olhou para Rizeldrake. Ele notou o interesse do dragão, seguindo seu olhar. Por perto, mais formigas carregavam comida no covil, e ao verem uma criatura enorme, fugiram apavoradas. O protagonista olhou o dragão, e quanto mais o via, mais o achava parecido com um gato. Mas o que fazer agora? Ao se questionar, a janela do sistema com a missão principal surgiu. Ele deveria unir monstros para uma facção, e em troca, ganharia uma habilidade aleatória. Ele coçou o queixo, confuso, pensando se deveria recrutá-los. Monstros iniciais, goblins pequenos, olhou em volta, 100 goblins ou coelhos, e se achasse alguém, como conversaria? Ele precisava entendê-los para recrutá-los. Nisso, um farfalhar veio do lado da floresta. Algo saltou na direção dele, ordenando que morresse. Percebendo as garras da criatura perto do seu pescoço, ele se assustou. Mas, por algum motivo, parou. Nada aconteceu, e ele abriu os olhos lentamente, olhou para o monstro. Imaginem a surpresa ao ver a mulher fera Ria. Ele mal a examinou e perguntou: "Ela é uma mulher coelho?" Indignada, ela exclamou com raiva, o que nela o lembrava de um coelho fofo. Ela apontou para as orelhas e disse parecer mais uma raposa. Ji-Hoon retorquiu que não a tinha chamado de fofa, e ela garantiu que o riu claramente. Ela apontou furiosamente para as orelhas e ele pensou: é uma raposa branca. Depois de a observar, ocorreu-lhe uma ideia, e ele, entusiasmado, perguntou: será uma raposa do Ártico? Ela ignorou, sentindo um cheiro. Ela o cheirou, achando estranho. Parece humano, mas cheira a monstro. Ele ergueu uma sobrancelha, confuso, e o sistema o notificou que 2 habilidades passivas foram ativadas permanentemente. Ele podia falar com monstros e atrair atenção. Disse, intrigado, que agora entendia o porquê, e a raposa, irritada, notou que ele falava sozinho de novo. Ela o apontou, mostrou as garras e exclamou: quem diabos é ele? Assustado com a arma mortal, ele resmungou algo, depois olhou para a janela do sistema, achando aquilo estranho. A habilidade passiva Monstro Bom devia só atrair atenção positiva. Naquele instante, algo brilhou à sua frente, uma flecha com corda. Ela perfurou a raposa e os bandidos que a caçavam saíram da floresta. O protagonista olhou para eles e percebeu que havia pessoas fora do reino. Seria uma facção de bandidos? Ria pensou que ele era cúmplice, e cerrando os dentes de raiva, disse que sabia. Foi ele quem armou a armadilha, porque a perseguiam, o que queriam. Ji-Hoon queria explicar que era tudo um mal-entendido, mas um dos bandidos, pegando a corda, mandou ele parar de resmungar. Ele a puxou com toda a força, gritando: do que ele está falando? A raposa pulou, a corda a arrastou para o bandido, e o MC observava, preocupado. Assim que Ria se aproximou, o homem atacou, já achando que tinha conseguido capturá-la. Mas imagine sua surpresa ao ver que seu soco pouco a feriu. Logo em seguida, houve um contra-ataque. Ele viu o pé dela se aproximar do seu rosto, e num instante, sua cabeça foi jogada ao chão, o que chocou os bandidos. Em seguida, a garota foi jogada, e Ji-Hoon pensou surpreso. Ele é tão pequeno, mas a derrubou com um só golpe? O bandido chamou a raposa caída de vira-lata imunda, e chutando-a disse: cala a boca e desiste. Pare de complicar. O MC sentiu que havia algo errado ali. Estão caçando-a. Ela é só um monstro. Ele cerrou o punho e pensou: por quê? O líder bandido perguntou se ele estava bem. Podia ter sido pior. Há muitos homens fera aqui, então ele devia ser mais cauteloso. Ele perguntou o que o jovem fazia ali, e quando este ia responder, a raposa falou, mas os bandidos não a compreenderam. Um deles pegou um cacetete e perguntou: ela ainda não se tocou? O que ela dizia? Ele ergueu o braço para bater nela, e os olhos de Ji-Hoon brilharam. Felizmente, o líder mandou o colega parar. Ela morreria se ele seguisse. O homem parou na hora e pediu desculpas, dizendo que perdeu a cabeça de novo.
O protagonista suspirou. O homem disse que seus homens eram esquentados, e então sorriu, perguntando: Você falou com este monstro antes, certo? Depois disso, Ji-hun sentiu uma queimação no estômago. Ele olhou para baixo e viu uma adaga em seu corpo. O cara disse que, se soubessem, alguém como ele facilitaria muito o trabalho deles. O MC sacou a adaga, pressionou a ferida e perguntou sobre o que ele falava. A raposa o olhou preocupada. Percebeu que ele não estava com eles. Ele sentia o corpo queimar e se perguntava o porquê. O rapaz sorriu e o tranquilizou. Disse que nenhum órgão vital foi atingido. Ele, cuspindo sangue, sentiu-se muito mal. O bandido, mostrando um frasco, disse que ele morreria em 12 minutos e aquilo era o antídoto. Para sobreviver, ele precisava traduzir tudo o que ela dizia. O comparsa agarrou a raposa pelos cabelos, ergueu-a, e o chefe mandou descobrir o covil dela. Nervosamente, ele os encarou. Rizel Drake estava nas proximidades. Pela expressão, o bandido percebeu que Ji-hun ignorava o covil e explicou que existia uma aldeia habitada por homens-fera. Se ele os ajudasse, viveria. Ji-hun perguntou: por que uma aldeia? A raposa disse que, se os levasse lá, todos estariam em perigo. Ela colocou a língua para fora e o protagonista se assustou. Em seguida, um bandido meteu a mão na boca dela e os dentes cravaram na pele dele. Ela tentava se calar para sempre para proteger a aldeia. A raposa rosnou desgostosa. O cara disse: não é à toa que os chamam de selvagens. Todos que eles pegam morrem em um dia. Como achariam o covil da raposa? Ele atingiu a garota no estômago com força, fazendo-a soltar e libertando a mão do bandido. Depois notou que elas não valorizavam suas vidas. Ele ordenou aos outros que não interferissem, caso houvesse mais delas, e Ji-hun pensou que raposas eram espertas. Mesmo que não entendessem a língua, elas podiam sentir o perigo. Os outros se afastaram e o líder mandou o protagonista traduzir as palavras dela. Leve-os à toca da raposa, onde pegariam o que quisessem e iriam embora. Ji-hun perguntou o que eles pegavam, e ele disse que seu chefe havia perdido algo. Se achassem, ele e a raposa viveriam. O olhar dele lembrava a menina. Ela sempre jurava que seria a última vez, que devolveria tudo na semana seguinte, mas seu olhar era tão enganador quanto o dele. Mas isso não importava. Ele recordou como aquela garota o havia defendido de valentões por dinheiro, e acreditava que, enquanto fosse útil, não o tirariam a vida. Ele não pode morrer, disse a Ria para levar o pessoal à aldeia, e ninguém se feriria. Ela se calou, e os bandidos que estavam por perto chamaram o líder, surpresos, e perguntaram se ele falava mesmo a língua dos monstros. Ria afirmou que ele não era como os outros. Talvez fossem cautelosos, mas no vilarejo viviam mais de 100 homens-fera. Podia ela confiar? Ele silenciou, desviou o olhar e disse não estar do lado humano. Ela podia confiar nele. Aquelas pessoas eram ruins. Ele queria falar mais, mas ao encarar o líder dos bandidos, parou e pensou ser Rizel. O dragãozinho abriu mais a boca, acumulando energia, e o líder bandido perguntou por que ele parou de traduzir. A pergunta o deixou nervoso, e sem tirar os olhos do dragão, ele começou a resmungar algo, o que os fez perceber na hora que algo estava errado. Um dos bandidos viu um monstro atrás da cabeça do líder, e percebendo que ele ia atacar, gritou para ele e o avisou do perigo. Tarde demais para desviar. Usaria o SPRO do dragão. O homem, apavorado, implorou por misericórdia. Porém, o dragão cuspiu uma gota de fogo, e todos ficaram em choque. Ji-hun foi o mais chocado. Os bandidos ficaram mudos, e Rizel guinchou animadamente, não esperando isso. Ji-hun, frustrado, cerrou os dentes, notando a recarga, e um bandido, apontando a grama derretida, disse nervoso que o ataque total ainda não viera. Se tivesse atingido sua cabeça, seria o seu fim. O líder deles pegou uma clava do chão, golpeou o pequeno dragão com toda a força e gritou que ainda nem tinha se casado. Houve um baque forte e o dragão foi arremessado, caindo inconsciente. O bandido exclamou: "Como ousa tentar furar minha preciosa cabeça?" Um subordinado disse que nunca vira tal monstro. O que farão? Se o pegarem, ele valerá um bom preço. Ele se aproximou do dragão e o dispensou. Ji-hun preocupou-se, e o bandido ordenou que os outros ficassem de olho neles enquanto ele lidava com o monstro que o emboscara. Rizel estava inconsciente. Ji-hun, cerrando os dentes, pensou: sobreviverei se falar com monstros? Ele define seu valor, pateticamente, tentando sobreviver. Por isso, é inútil. Mesmo sabendo o que acontecerá, ele não quer se arrepender de mais nada. O líder dos bandidos saltou sobre o indefeso dragão pequeno para o matar, e Ria inclinou-se ansiosamente. Contudo, ferida e amarrada, ela estava impotente. Ji-hun, então, com determinação, passou por ela, ativando sua habilidade passiva, monstro físico, que lhe confere força sobre-humana, atingiu o homem e o chamou de inútil.
Seu golpe foi tão forte que arremessou o bandido longe, estraçalhando a rocha em que bateu. Todos se chocaram. Os bandidos correram ao chefe, mas o ataque quebrou o frasco com o antídoto. A garota o olhou e seus olhos pareciam estranhos. Ele agonizava com veneno. Como podia se mover? Mas a cena seguinte a chocou ainda mais. Ele pegou o pequeno dragão nos braços e disse que viera salvá-lo. Ele o acariciou e Vizel ronronou em resposta. Então, Ji-Hoon sorriu, dizendo que a cena o recordava de alguém especial, que o fortaleceu e o fez sorrir. Este era seu único amigo. O dragão olhou-o e, com um sorriso amargo, ele jurou protegê-lo a todo custo. Cargo gritou. Ele sabe quem é o líder. Se o chefe descobrir, eles estão acabados. Ji-Hoon os encarou com desgosto, tensificando os homens. Correram para a floresta e os mandaram ter cuidado. Rizeldrake ronronou, e Ji-Hoon caiu. Rhea espantou-se e Rizeldrake correu assustado em volta dele. Ji-Hoon pensou, morrerei assim? E se morrer aqui? Logo, ele se lembrou de uma cama de hospital, dizendo, mãe, ele não veio. Abriu os olhos e perguntou onde estava. Rhea o carregava e disse para ele não se mover. Ji-Hoon perguntou, por que ela? Ele? Gritos se seguiram. Rhea retornou, trazendo alguém. As garotas coelho olharam Ji-Hoon surpresas. Ele parece humano, mas há algo errado. Por alguma razão, ele é atraente. Ji-Hoon estava na cabana e as garotas espreitavam, dizendo, o veneno deve ter sido neutralizado. Quando ele vai acordar? Ji-Hoon pensou. Já estou, mas não levanto com tantos olhos. Rhea bateu palmas. Deem-lhe espaço. Nosso convidado não terá paz com tanto barulho. As garotas perguntaram a Rhea se um humano a salvou. Ela disse, perguntas depois. Ji-Hoon pensou, essa voz. Rhea entrou e perguntou, já acordou, né? Ji-Hoon virou-se e Rhea pediu compreensão. Ele parece humano, nunca viram alguém com cheiro assim? Ji-Hoon disse, pelas palavras dela, minha identidade é vaga. Ele olhou as mãos e falou, o veneno parece ter passado. Rhea disse, felizmente, havia um antídoto na aldeia. Ji-Hoon perguntou, na aldeia? Ele lembrou que o homem segurava a cabeça de Rhea e ela disse que, se os levasse à vila, todos correriam perigo. O protagonista falou, mas ela estava desconfiada. Por quê? Ela respondeu, é humano. Mas não cheira a humano, perguntou Ji-Hoon. Só por isso? Pensou Rhea. Vendo-o assim, o protagonista virou-se e perguntou. Ela o levou à vila e lhe deu um antídoto. Será a influência da habilidade de monstro? Perguntou Rhea, descontente. O que ele resmungava? Ela apontou e gritou. Por que ele fala tanto? Meu Deus, ele a irrita mesmo após salvá-lo. Rizeldrake bocejou. Protagonista. Obrigado, Rhea. Não, é sério. É demais. Ela pigarreou, virou-se e disse, ele a salvou, então estão quites. Bem, se ele é tão grato. Rizeldrake rosnou, atraindo a atenção do protagonista. Ele desviou o olhar. Que grito! Rizeldrake correu e Ji-Hoon disse que fazia cócegas. Eles se abraçaram felizes, e Rhea perguntou, Rizeldrake, eles nem sabem os nomes um do outro, né? Já que o destino os uniu, deveriam se apresentar. O nome dela é. De repente, uma coelha invadiu o quarto e gritou, Rhea, o ancião a quer. Ele disse para vir com o convidado. Saíram e o protagonista feliz disse, esta é a Vila Guerreira dos Homens-Fera. Rhea disse, construída por coelhos, agora abriga homens-fera sem lar. Eles se uniram. A garota perguntou, Rhea, e a perna dela? Ela respondeu, tudo bem. Grato por perguntar. O touro disse, Rhea, ele a ouviu. Ela foi à floresta. O protagonista olhou-o com temor. Uau! Rhea respondeu, sim. Serei mais cuidadosa. O touro observou o protagonista e Rhea caminharem ao ancião. Ji-Hoon disse, todos aqui se importam muito com a Rhea. Ela, sim, protagonista, o que houve? Ela parecia triste. Rhea disse, sim, que bom que ele perguntou. Ela gritou, ele perguntou, o quê? Ela, seu nome é Jeish? Ele suspirou, é Ji-Hoon. Ele acha que é um nome incomum por aqui. Rhea disse, Rhea Lindrian Pernity Sailorard. O protagonista perguntou, o quê? Ela respondeu, é o nome dela. A coelha perguntou, Rhea, sua perna está boa? Rhea sentou e disse que a arrumou. Então está tudo bem. Aonde este túnel nos leva? Ji-Hoon olhou para ela, pensando que parecia mais alegre. Ele achou que ela só queria dar seu nome. A missão principal é unir os monstros e formar essa facção, aquela mesma. Sério? Rhea interrompeu o protagonista, perguntando o que fazia ali. Ela mandou ir logo, pois precisam ver o ancião. Ele a encarou e disse, exato. Ji-Hoon pensou, ainda o chama de Ei? Aqui perguntou o nome. Rhea o apressou. Ele assentiu. Protagonista pensou, unir monstros e criar uma facção. Será que ele vai conseguir? Pouco tempo depois, o ancião disse que entrega a vila a ele. Rhea arregalou os olhos e o protagonista congelou. Ele pediu um momento e Rhea gritou, ancião! O homem virou e disse, já está muito velho. Ji-Hoon interveio,
Mas não sei nada da vila, Rhea gritou. Do que está falando? Ele quer ceder a vila a ele só por um sonho, é a primeira vez dele. Como pode entregar a vila a ele? O velho riu. A decisão está feita. Rhea o seguiu gritando. Ancião, deixe-o refletir mais. Ancião, ela discorda. O protagonista foi deixado. O ancião então disse. Ele tem sonhos estranhos que sempre viram realidade. Só ele salvará a vila. O sistema indicou a missão. Criar uma facção monstro. Você deve unir os monstros e formar uma facção. Recompensa, habilidade. Isso se conecta à missão principal. Mais crucial é que salvar a vila indica que algo ocorrerá aqui, certo? Ele lembrou das palavras do cara. O chefe deles perdeu algo. Eles acharão, e ele e a garota selvagem sobreviverão. O protagonista, surpreso, disse. Rhea. Ela se virou e perguntou. O quê? Ele perguntou. Alguém a seguiu? Rhea respondeu. A vila guerreira fica atrás de uma montanha rochosa. Ninguém a achou antes. O motivo é que atrás da cidade rochosa, íngreme, existe um vasto mar. Ninguém ousou cruzar a montanha, e não havia motivo. Só há uma forma de chegar à vila guerreira sem a cruzar. São túneis cavados por coelhos. Mesmo que alguém os achasse, dificilmente desvendaria a complexa estrutura do labirinto. Portanto, é quase impossível para um forasteiro chegar à vila guerreira. Ela não notou nada estranho ao sair do túnel. O protagonista disse. Isso muda tudo, mas ele tem um mau pressentimento. O quê? Naquele instante, Cargo, no túnel, riu e disse. Ele encontrou. Um grito. Um homem entrou na vila guerreira. O touro berrava algo ininteligível, enquanto Cargo, no chão, indagou. O que estão dizendo? O protagonista, irritado, questionou. Ele seguia o rastro de sangue. Rhea perguntou. Ele a seguiu sempre? Fui bem cuidadosa? Ela se desculpou. A culpa é dela. O touro disse. Não se culpe. Foi duro trazer os feridos. Capturamos o invasor. Só falta limpar o sangue e tudo estará bem. A garota coelho disse. Está tudo bem, Rhea. Não é culpa dela. MC franziu a testa. Espera, eram 3 bandidos. Cadê os outros 2? Cargo berrou. Homens feratonos. Este lugar virará cinzas logo. O reino renegou a gangue deles. São liderados por Scream Spike. Ele estará aqui a qualquer minuto com uns 200 irmãos. Ji-Hoon perguntou. Scream Spike, naquele momento, eles andavam pelo túnel. Os homens gritaram. O líder o atingiu. Deixem-no vingar-se. Scream Spike calou-se. O homem gritou. Achou um túnel para a vila. Ele vai nos guiar. O líder riu e disse. Bom trabalho, garoto. Estamos indo para o túnel agora. Cargo disse. Não fui o único a chegar aqui. Faz parte do plano do grande irmão. Os homens gritaram. Pare. Ele repetiu. Pare. Um disse. Ele precisa se curar. O outro ordenou que Cargo o seguisse. É cedo demais para voltar ao esconderijo. Esta é a chance deles. Cargo, sentado no chão, gritava. De agora em diante, ele é um homem morto. Rhea perguntou. O que ele diz? Ela olhou o protagonista e bradou. Ji-Hoon. O protagonista franziu a testa e disse. Os bandidos acharam a vila. Chegarão em breve. Os olhos de Rhea arregalaram-se de pavor, e Ji-Hoon pensou. Scream Spike. Familiar. Ele se lembrou. Em defesa do cavaleiro, cavaleiros ganham força matando monstros, mas isso não basta para repelir as ondas intermináveis. Por isso, há um modo de aventura de nível. Lá, certos cavaleiros são escolhidos. Os jogadores ganham itens ao completar estágios de aventura. Inicia no cemitério Goblins Selvagens e finda nos terrenos sagrados do Rei Demônio. Ela consiste em 100 estágios. Ele não se lembra do nome de todos, mas lembra vagamente do final, uma vila escondida atrás de uma montanha de pedra. Ele lembrava que cada estágio tinha uma história, mas o protagonista não lia tudo. Ele se recordou da janela do sistema sobre o esconderijo de Scream Spike. É uma gangue brutal, liderada por ele, mas Ji-Hoon sabe que não há estágio chamado Vila Guerreira. Conforme a lore, o local foi destruído. Cargo tinha uma proposta. Pedirá ao chefe para poupar quem o libertar. O protagonista sentiu que os homens fera captaram as palavras, que tocaram seus corações. A garota disse que algo estava errado. É medo. Rhea baixou a cabeça. É por minha causa. Por minha Vila Guerreira. MC pensou. Se isso seguir, todos morrerão. Cargo gritou. Ele disse, soltem-no. O protagonista pensou, a Vila Guerreira será esconderijo de bandidos. Não pode permitir. Cargo gritou. Querem morrer? Ji-Hoon pensou. A Vila Guerreira será um forte de monstros. Cargo berrou. Ele está aqui. Traduza. Protagonista cerrou o punho e socou o homem no rosto. A Vila Guerreira será a sua fortaleza. Cargo gritou bem alto, e os homens fera olharam surpresos. Rhea, com a mão no rosto, disse. Ji-Hoon. Ele retrucou. Chega, e sugeriu que lutassem. Protegerão a Vila Guerreira. O tolo disse. É impossível. Pediu ao protagonista para olhar para trás. Construíram uma vila atrás da montanha, refugiando-se por fraqueza. A maioria aqui são mulheres e crianças que jamais lutaram ou enfrentaram bandidos armados. O ancião riu, e Rhea o encarou. Ele perguntou.
Ela sempre foi sábia, não foi? Com todos reunidos, ele repetiu. De hoje em diante, Ji-Hoon é o ancião guerreiro. Scream Spike parou e perguntou. Então é aqui? O homem respondeu. Sim, é aqui. Scream Spike disse. Uma vila atrás da montanha. Gostei. Ele sugeriu capturá-la também, e eles farão um abrigo aqui. Avante! Ele ordenou aos bandidos. Matem todos. Logo, um touro junto ao portão informou. São uns 200 bandidos e seus lutadores. 3 touros, 2 cervos, 5 ovelhas, uma raposa e coelhos. Temos no mínimo 101 combatentes e no máximo 112. Tem chance? O protagonista, com a mão no rosto, disse. Será o dobro de inimigos. Sim, mas esta não é uma batalha comum. Em jogos não importa o número, mas sim as características, como classe e nível. Rhea, atacada, matou o bandido com um golpe. 3. Com dificuldade, mas ela derrotaria 2 sozinha. O touro disse que os locais nunca lutaram, mas isso pode significar subestimá-los. A habilidade deles não é tão fraca quanto parece. Ele gritou. Forma de fera. Se todos tivessem o nível da Rhea, poderiam superar a vantagem numérica do inimigo. Virando-se, pediu para ser chamado Bringlock, o touro. Ji-Hoon perguntou. Touro, pelos padrões guerreiros, qual a força de Rhea? Ele coçou o rosto e descreveu sua força. O protagonista pensou, é a missão inicial, impossível. Bringlock disse, ela é a mais forte da Vila Guerreira. Mesmo que a ataquem em grupo, ela vencerá. O rosto de Ji-Hoon escureceu. Ou seja, mesmo juntos, eles perderiam. São inúteis, certo? Então Rhea disse, ao pôr do sol, todos chegarão à caverna. O protagonista perguntou, então ainda há tempo? Mas como ela sabe? Rhea respondeu. Bem? Perguntou para Cargo. Ela disse, certo, digna da maior guerreira, os bandidos buscavam algo que o líder perdeu. Rhea perguntou, ela sabe o que pode ser? Pertence do líder humano? O protagonista respondeu que talvez fossem tesouros seculares dos homens-fera ou recursos na Vila Guerreira. Rhea disse, esta é uma pequena vila de homens-fera desalojados. Eles não têm nada que interesse humanos. Ji-Hoon franziu a testa. Talvez precisassem de um pretexto. Bringlock perguntou, o que o senhor ordena, líder? Todos aguardavam. O protagonista virou-se para Touro, pensativo. Para compensar a superioridade numérica inimiga, pensou que atributos individuais deveriam ser altos. A mais forte na Vila Guerreira é Rhea, com 111 homens-fera incapazes de a derrotar, mesmo atacando juntos. Mas Rhea pode mesmo vencer 111? Os coelhos são fracos ou ela é forte demais? Ele não entende absolutamente nada. Se pudesse ver níveis e atributos exatos, como nos jogos, ele estimaria. Espere. Atributos? Os olhos do protagonista arregalaram-se, lembrando de uma janela do sistema com habilidades passivas, que mostrava os atributos de monstros e itens. Como ele havia ativado aquilo, normalmente, ao visualizar atributos numa situação como esta? Ele lembrou, estendeu a mão, gritou, atributos! Rhea o olhou, intrigada, mas nada ocorreu. Ji-Hoon pensou que uma janela de atributos surgiria. O inventário abre se você falar em voz alta, e então, uma janela do sistema surgiu à sua frente, com o inventário, o espaço do abismo. Como esperado, estava vazio. Espaço do abismo, essa é a versão completa. Monstros chamam seu inventário de outra forma. Armazenamento do abismo, o que, após fugir do palácio com tantos eventos, ele perdeu de vista sua espada. Mesmo assim, caiu tão repentinamente. Será que ele jogou a espada em algum lugar no reino? Ele cerrou o punho e mordeu o lábio de irritação. Pensou, não, devia tê-la guardado no inventário. E como não pode recuperá-la, nada pode fazer agora, por mais que lamente. Mas por que a janela de atributos não abre? Haverá outro modo? Atualmente, ele tem 4 habilidades passivas ativadas. Olhar do soberano, comunicador de monstros, simpatia monstruosa e força física monstruosa. Exceto o olhar do soberano, as demais habilidades passivas persistem desde a primeira ativação. Rhea gritou de irritação. Ele precisa agir logo. Quanto tempo vai pensar? Os inimigos se aproximam. O protagonista pensou que algo falhou. Rhea, de cabeça baixa, perguntou o que fazer. Era sua culpa. Ela quer proteger a Vila Guerreira e os aldeões. Ji-Hoon pensou. Rhea, não é? Não há tempo. Não adianta se obcecar em como abrir ou checar a janela de atributos. Ao encarar Rhea, os sistemas reportaram que o alvo foi identificado e o olhar do soberano ativado. MC pensou surpreso. Identificação de alvo? Pensando bem, o inventário é uma função do sistema para ver os itens que ele tem. Funcionou só de pensar. O olhar do soberano é uma habilidade. Ele permite ver as estatísticas de monstros e itens. Tudo acabou sendo mais simples. Para ativar o olhar do soberano, basta selecionar um alvo e focar nas estatísticas. Por isso, é o olhar do soberano. Ryu é rank B em estatísticas. Rank B é o mesmo de um cavaleiro de classe média. Ele a julgava mais fraca.
Guerreira elemental da água, estatísticas focam em ataque, sua real habilidade é a forma de besta. Ryu disse. Ji-Hoon, é difícil para ele, sendo o chefe agora. Mas ele a ouve? MC respondeu. Sim, Ryu disse. Afinal, ele é o chefe. MC, vendo o coração, pensou. O que é isso? Ao tocá-lo, Ryu prometeu ajudá-lo. Ji-Hoon cutucou o coração, questionando a queda do indicador. De fato, ele cutucava o nariz de Ryu, que irritada disse. Estou falando aqui, mas... MC perguntou. Por que minha mão? Ryu reclamou. Ele brinca assim, e deram a ele o destino de guerreiro como chefe. MC disse. Não, não foi intencional. Ryu gritou. É difícil de acreditar. Brimlock perguntou. O chefe da aldeia? MC disse. Thor. Que ele traga os aldeões. Brimlock disse. O chefe. Ele acenou, indicando que estava bem. Ele riu e disse. Por favor. Gritos de próximo foram ouvidos. Ji-Hoon, sentado, examinou a todos. Um carneiro se aproximou e disse. É o último. MC, exausto, tocou a testa. Checar estatísticas é desgastante. Havia 114 guerreiros, incluindo-os. Entre eles, o de maior rank era Ryzel Drake. Para um monstro S-Rank, um ataque normal era fraco. Mas tudo se focava em ataque e defesa mágicos, e o sopro do dragão esgota sua mana de uma vez. Mesmo após um dia, só metade recuperou, um tiro a cada 2 dias. O sopro do dragão é inutilizável nesta batalha. Atualmente, ele conta com Ryu e Taurus. Os demais são Rank E. Agora ele entende por que juntos não derrotam Ryu. Em comparação, Rank D é aprendiz, e Rank E nem está no sistema de classificação. Ele desconhece o nível dos bandidos, mas a dificuldade para concluir as 10 fases é de um Rank C aproximado. Agora que MC verificou os ranks de todos, ele entende bem a situação. Tropas, qualidade do exército, equipamento, inferiores em tudo. Neste cenário, proteger o guerreiro será impossível, mas não é um jogo. É a realidade. Há muitos fatores fora do sistema de jogo. MC apresentaria as variáveis. Ji-Hoon se adiantou e disse, Taurus, Ryu, agora explicarei o plano. Os bandidos já se aproximavam da montanha, e os coelhos os observavam. O rapaz disse, eles vêm, avisem o chefe. Os bandidos logo estarão na entrada. De repente, um atacou, e o rapaz caiu. Rain, amedrontada, disse, irmão. Scream Spike indagou. Sabem que estamos vindo? Rain, então, olhou o corpo do irmão, fechou os olhos, e ouviu um grito. Deixa ir, ordenou Scream Spike. Irmão, pare, pediu o rapaz. Vai só soltá-los? Scream Spike respondeu. Não vou soltá-los. Eu os infecto. MC liderava. Equipe 2, acelerem. Equipe 1, vão. Rain saiu do túnel, gritando. Estão aqui. Humanos, Ryu perguntou. Rain, por que ela sangra? Ela gritou. Os humanos estão aqui. As mãos de MC tremeram, cerrou-as e pensou. É o único jogador que suportou 100 ondas. Humanos, Ryu perguntou. Rain, por que ela sangra? Ela gritou. É a primeira linha de defesa dos monstros. As mãos de MC não os deixarei passar. E pensou. Os bandidos é o único jogador que suportou 100 ondas. Spike perguntou. Então é aqui, a toca da raposa? O sujeito respondeu. Sim, chefe. Descobriram a rota. Scream Spike não queria demorar. Sugeriu acabar antes do pôr do sol. Bandidos aprovaram ruidosamente. Ryu disse. Ele está aqui. O plano funcionará? MC disse. O início é crucial nesta operação. O sujeito disse. A essa taxa, chegarão à aldeia em meia hora. Scream Spike disse. Está quieto aqui. O bandido sorriu. Aqueles idiotas devem estar tremendo, escondidos na aldeia. O desgraçado que o atingiu, ele vai acertar as contas pessoalmente. Olhou para os pés e disse. Há um som vindo de baixo. O chão rachou, e o homem gritou. Todos, afastem-se. Os bandidos caíram, e Scream Spike agarrou o homem no último instante. O bandido gritou, braço e perna quebrados. Um homem saiu e disse, chefe, idiotas armaram armadilhas. Uma armadilha feita cavando buracos, cobrindo com tábuas, e adicionando terra e pedras. Quando o peso excede um certo limite, as vigas cedem e o alvo cai direto no buraco. O sujeito disse, ontem, não havia armadilhas aqui. Se houver mais, é perigoso. E o homem gritou, chefe, pode haver mais armadilhas armadas. Se forem aleatoriamente, acontecerá. Scream Spike. São idiotas. Pegou uma pedra enorme e a balançou. Os homens gritaram. Armadilhas? Como souberam? Scream Spike disse. É uma caverna artificial numa montanha rochosa. Originalmente, os homens havia uma superfície rochosa. Mesmo que fizessem buracos, Scream Spike disse, com madeira, é uma caverna artificial numa montanha rochosa. A diferença é notável. O homem respondeu, entendendo agora. Áreas com muito cascalho são armadilhas. Selvagens com truques patéticos. Scream Spike disse que predadores podem cair, mas demi-humanos herbívoros são fracos. Armadilhas só expõem a fraqueza deles. Mandou deixar alguns para resgatar os caídos. Eles avançam, desviando das armadilhas. Ryu disse que as encontraram.
Então MC cerrou os punhos e disse, como planejado. Ryu perguntou. Deixá-los achar era parte do plano. MC explicou que escavar uma pedra, mesmo com a força dos Homens-Fera, levaria tempo demais. Esconder os buracos perfeitamente era impossível em tão pouco tempo. Assumi que armadilhas apressadas não enganariam alguém inteligente mais de uma vez. Há só 2 armadilhas de verdade. As outras são falsas. É para ganhar tempo para a próxima fase. Graças às armadilhas, eles vão diminuir bastante. Ryu olhou, surpresa, e ele sugeriu a próxima fase. Naquele momento, uma parede da montanha começou a rachar. O homem disse. Na bifurcação adiante, sigam à direita para o lugar certo. Scream Spike perguntou. Na bifurcação? O homem olhou os 3 caminhos e exclamou. Já vi isso. Ele reconheceu as ervas. Na visão dele, é à esquerda, não à direita. O homem pensava que era à direita. Scream Spike disse. Eles manjam de armadilhas e ilusões baratas, mas isso não vai nos parar. Ele compreendeu. Assim eles ganham tempo, preparam algo na aldeia. Não hesitem. Eles se dividem em 3 esquadrões e avançam. O túnel à esquerda, Crane o pegará. O do meio ficará com Dump e eu seguirei pelo da direita. Todos foram aos túneis. O cara disse. É um beco sem saída. Alguém disse. Chefe Dump, uma luz. Ele pegou seu martelo e exclamou. É aqui. Ordenou que se preparassem. O sujeito estendeu a mão e disse. Chefe, mostre a saída. Scream Spike sorriu. Só o túnel certo era o correto. Azarados. Mandou que os matassem sem dó. Dump avançou e gritou. Ataquem! Scream Spike parou, surpreso. Ele indagou. Mas que horror! Estava perto da saída, cavada na montanha. Dump gritou. Acharam-nos. Ele mandou manter as posições. Ele virou e mandou o cara voltar à bifurcação e avisar chefes. O homem respondeu. Sim, chefe. E então, apontando, mandou-os olhar. Cargo estava amarrado a uma árvore. Os bandidos gritaram. Cargo, seus monstros idiotas. Dump correu e perguntou. Cargo, você está bem? Cargo gritou. O que houve com o chefe e o vice? Olhando em volta, perguntou. Por que tão poucos restaram? Nisso, o bandido enviado ao chefe passava pelo túnel. Ryu o atacou e ele voou para o lado. MC cruzou os braços. Não podem revelar nossos planos. Vantagem numérica difícil. Com armadilhas falsas, alteraram o terreno para confundir o inimigo. Essas armadilhas primitivas os fazem subestimar e dividir forças. Cargo gritou. Dividiram-se, 3 contra 60? Não é o suficiente. Agora estão cercados. Transformando a desvantagem numérica em vantagem, Dump viu que os Homens-Fera o cercaram totalmente, com 113 contra 60. Ji-Hun emergiu do túnel e disse, ataquem. Seu plano real começa agora. Dump brandiu o martelo, ordenando a matança. Bandidos avançaram. O MC gritou. Agora, todas as unidades, transformem-se. O bandido socou o ar, surpreso. Ele perguntou, sumiam. Em se tensou, ao se transformarem, soltam fumaça. Ele se lembrou de ter visto isso e dito, se usarem isso, criam uma cortina de fumaça. Próximo alvo, Taurus. É ele. Grimlock atacou os bandidos por trás, jogando-os de lado. Um grito forte soou. Idiota! O homem empunhava sua arma quando os coelhos o atacaram no rosto. O bandido fugiu gritando, coelho terrível, pare! Os bandidos batiam na ovelha, ordenando que morresse. Não doía, mas era ofensivo, ele não entendia por que não se uniam. De repente, pedras atingiram os bandidos, causando dor. O sujeito gritou, a cabeça dele! Weasel Drake voou por eles, e o mandaram vir até aqui. Com superioridade e ataque surpresa pela fumaça, eles ganharam vantagem. Este plano os levará à vitória, um grito veio do lado. De quem ele zomba? Cargo mandou ele cobrir. Coelhos péssimos. Pegou um arpão e mandou-o morrer. O MC viu e pediu o apoio de Ryu para o lado. Ela apenas disse. Ela o ajudou. Ji-Hun pensou. Que rápida. Cargo irritado disse. Coelhos tonos, vou matá-los. Ele disparou e o arpão voou para Ryu. Ela desviou e tentou acertar o bandido. Ele sorriu perguntando. É só isso? Ryu saltou e, de surpresa, chutou o rosto do bandido. Ela o derrubou e foi para o próximo. Cargo perguntou surpreso. O que ela faz? Ela se aproximou e ele gritou de medo. Animais terríveis. Ryu o atacou, jogando-o no chão. Ela o advertiu a não o subestimar mais. Dump no centro, cerrava o punho irritado. Ele disse, esses idiotas. Ativou e um braço ficou musculoso. MC perguntou, habilidade? Ele não sabe que monstros têm isso, mas só cavaleiros Rank C ou superior possuem. Dump, Rank C, com um aumento de força que expande seu tamanho e eleva ataque e defesa em 50%. Ele disse, que tolos patéticos, perdendo para monstros. Dump chamou os bandidos de fracos, e um tronco quebrou ao seu lado. Ele se virou, vendo Grimlock. Dump perguntou, o que é isso? Ele desapareceu, e Ji-Hun olhou surpreso. Crane estava no túnel, perguntando quanto tempo esperariam.
Por que ninguém voltou? Incomodado, ele estalou a língua e disse: não se preocupem com o chefe. Os bandidos tinham as cabeças para fora da terra. MEC, um tempo depois, os olhou. Ele disse: os 60 foram capturados. Com tantos, não há preocupação de fuga. Ele disse: os 60 foram capturados. Com tantos, não há preocupação de fuga. Homens-fera gravemente feridos. Não podem lutar mais. 42 homens-fera, com ferimentos leves, podem seguir. MC pensou: 113 contra 60. Apesar de quase dobrar o número, sofreram mais da metade das baixas. Mesmo assim, a operação foi um sucesso, mas não acabou. Os inimigos que restam ainda são mais numerosos que nós. Além da vantagem numérica, é hora de fortalecer seu poder. Virando-se para Taurus, ele ordenou: de agora em diante, encarregue-se de distribuir as armas para todos. Então, os Homens-Fera pegaram suas armas do chão. O olho do soberano. O MC questionou se o ataque havia de fato aumentado. Isso superou as expectativas. Enquanto isso, os bandidos andavam pela caverna. Crane perguntou: é aqui? Mas por que o silêncio? Viu cabeças no chão. Crane recuou, gritou: as cabeças deles! As pessoas fizeram sons, e ele espantado perguntou: estão vivos? O que estão fazendo aqui? Crane mandou esperar e disse que os tiraria. Por que tantos buracos no chão? Gritou o homem, vendo os coelhos voadores. Crane, calmamente, disse que vinha aí. Crane gritou ao levar um golpe. Os bandidos correram rápido pela caverna logo em seguida. Scream Spike disse que sem mapa, eles se perderiam. O companheiro virou-se ao chefe, gritando que estavam no caminho certo. Por essa passagem, alcançariam a encruzilhada. Os bandidos pararam e gritaram que era uma armadilha. O peso era grande demais, todos eles iam cair. O bandido cerrou os dentes de medo, e caindo, gritou que era tarde demais. Desabava. O chão cedeu sob os bandidos, e eles caíram. O homem perguntou confuso: o que houve? O companheiro, chocado, disse que era uma armadilha. O companheiro pegou a arma do chefe e se voltou para ele. Scream Spike cravou a lança no chão. Rachaduras surgiram e os companheiros perguntaram: o chão é mesmo de pedra? O chefe riu maliciosamente, dizendo que a armadilha era só na entrada. O resto era falso. Ousaram brincar com ele. Scream Spike sorriu e os mataria.